É muito emocionante conviver com esses trabalhos aqui expostos, porque eles estão todos em coleções particulares. Então, raramente o público pode ver isso que está aqui exposto. A gente tem vícios, né? Cada um tem seu vício. Um bebe, o outro gosta de ver geometria. Em 1960, estava havendo no Brasil a arte neoconcreta. E tinha uma coisa muito especial, né? Mas era mais no Rio de Janeiro. Agora, quando eu abri a galeria em 1970, automaticamente eu comecei a trabalhar com artistas que tinham essa geometria. Eram todos da mesma linguagem, uma harmonia entre um Sérgio Camargo, um Willis de Castro, um Bassotti, um Pisa. A minha primeira exposição no Gabinete de Artes Gráficas foi do Arthur Luiz Pisa, com quem eu trabalho até hoje. Esse é o Carlos Ilho, que é um artista também do Rio de Janeiro. Trabalhos bem ligados à vida. A história do mercado de arte no Brasil é muito recente. Eu acho que a gente pode fixá-la mais ou menos como uma atividade organizada e mais estruturada, ou começando a se estruturar a partir dos anos 70. Então, a Raquel é o berço dessa atividade no país. E acho que um berço muito original. E qual seria, então, essa originalidade, né? Qual seria o cerne disso? Eu acho que foi da Raquel marcar no espaço do mercado uma galeria que pudesse ser referencial, ou seja, que ela fosse, de certa forma, pela coerência do seu procedimento, uma referência de uma determinada forma de pensar arte. O Gabinete de Artes Gráficas foi uma galeria que eu comecei a trabalhar com papel. E nessa galeria eu tive vários artistas que criaram um elenco da galeria. A gente teve a Mira Schendel, fizemos uma exposição da Tarsila do Amaral, de desenhos, ela já tinha falecido. A Carmela Gross, o Tuneu, o Amilcar de Castro, que ele fazia desenhos, ele não fazia só esculturas, né? Também o Cérvulo Esmeraldo, onde a gente editou um livro, a trilogia que a gente fez naquele tempo, se esgotou. Eu estava fazendo também a direção executiva da Galeria Arte Global, onde surgiram grandes artistas e todos eles vieram acrescentar o elenco que eu já tinha do Gabinete de Artes Gráficas, de 1974 a 1979. Não? Isso tudo junto criou um elenco de artistas de uma importância que hoje em dia, quando a gente olha para trás, diz, puxa, que maravilha, como é que nós conseguimos juntar essas pessoas? Agora, tem grande mérito que a Mônica, que era minha sócia, nós duas tínhamos a mesma visão. Convidando esses outros artistas que passaram pela Arte Global, eles passaram a frequentar também o Gabinete de Artes Gráficas e juntaram amigos, artistas. Tinha o Leo Ferrari, que tinha chegado da Argentina, que trabalhou conosco no Gabinete de Artes Gráficas com os desenhos. Fizemos um lançamento de um livro do Júlio Plaza, muito importante, que era A Caixa Preta. A Regina Silveira, que também trabalhava com a gente. O respeito que eu tinha por muitos deles, muitos artistas e as pessoas com quem eu estava lidando, fazia com que eu os chamasse para trabalhar comigo. Por exemplo, Fernando Lemos. Foi quando eu peguei aquele monstro que era a Arte Global, que era da Globo, tinha chamadas no horário nobre, onde vinham pessoas de todo lugar daqui de São Paulo para saber se podiam entrar. Enfim, o Fernando Lemos aceitou
de fazer a diagramação visual de todos os catálogos deles. Eu fiquei muito lisonjeada, era uma força para mim que ele deu, né? E, no entanto, era uma coisa importantíssima. E ele é um grande diagramador visual e artista, né? Paralelamente, o Rômulo estava saindo do Museu de Artes de São Paulo. E nessa passagem para a Galeria Arte Global, eu pedi a ele se ele podia vir fazer as fotografias dos catálogos. Ele fez todas as fotografias dos catálogos da Arte Global. Foi uma sorte minha que ele aceitou. E eu fiquei encantada com isso, e nós são amigos para sempre, né? É uma família. Em 79, a Galeria Arte Global fechou, e eu também dissolvi a sociedade com a Mônica. E passei a ter uma galeria onde tinha peças únicas, esculturas, sobretudo. Daí veio Franz Weismann, José Rezende, Valtécio Caldas. Nos anos 80, eu já tinha uma ligação com algumas galerias, como a Galeria Denise René, que já trabalhava com cinéticos. E o meu artista, Sérgio Camargo, era muito amigo deles também. E aí eu acho que introduzi a arte cinética no Brasil, nos anos 80. Uma exposição grande do Cruz Dias que eu fiz. E também apresentando os trabalhos do Soto. Até então não tinha ninguém mostrado as obras desses artistas aqui no Brasil. Tinha gente que vinha na minha galeria e dizia, se isso é arte, eu também jogava um chaveiro no chão e dizia, o meu chaveiro é arte. Mas daí tem esse outro lado da galerista, né? De ter que educar o olhar. Bom, acho que Raquel, ela ocupa um lugar muito específico e especial no campo cultural brasileiro. Isso ela o faz com muita competência há muitos anos. O que eu quero dizer? Ela não só coloca as obras dos artistas com os quais ela trabalha em boas coleções, que é fundamental, públicas ou privadas, quanto ela sempre soube enxergar, dentro dos movimentos artísticos, quais seriam os artistas que estavam propondo situações conceituais de ruptura. E ela sempre soube trazer isto no momento adequado, criando uma inauguração de uma determinada condição plástica inovadora da obra dos seus artistas para o público em geral. Em 1980, o Valtécio, a gente não sabia quem ia ser o Valtécio, o Tunga. Eu sei que existiu uma intuição minha e uma harmonia do meu olhar com o trabalho que ele fazia. Eu me apaixonei pelo trabalho dele. Eu me apaixonei com o trabalho de todos esses artistas. Foi uma intuição, uma afinidade. A primeira impressão que eu tive da Raquel foi uma impressão que eu não tinha experiência com outros galeristas que eu trabalhei. Ela se demonstrou uma tremenda aliada. Desde o início, ela mostrou que aquele, ou eu, no caso, o artista que estava trabalhando com ela, é porque ela gostava do trabalho. Então, esse caráter de ser um aliado muda tudo. Você tem muito mais liberdade de operação com o seu trabalho num lugar desse tipo. Nem sempre eu faço um trabalho que tem um mercado imediato, pode demorar para ter, e isso nunca foi problema, absolutamente, que impedisse o desenvolvimento natural daquilo que eu estava pensando. E essa composição que o Felipe Crescente fez na montagem foi muito feliz, né? Eu devo muito a esses artistas que eu mencionei aqui. Eles eram tão puristas, tão exigentes com eles mesmos. Eu fui aprendendo a ser exigente também. Essa obra é da Frida Baranek, que está vivendo agora na Inglaterra, mas ela é brasileira e eu trabalho com ela desde os anos 80 também. Em 88, nós tivemos grandes perdas, né?
o Willis, a Brija Clark e a Mira Schindler. Foram coisas que me abateram demais. E em 1990 faleceu o Sérgio Camargo, que era um artista com quem eu já estava trabalhando há 17 anos, e eu fiquei também muito, muito abalada, né? E acontece que quando ele faleceu, a família pediu para eu tomar conta do espólio. Eu fui coletar as obras dele aonde estavam para resgatar para o Brasil. E graças a isso, eu me vi obrigada a fazer um Instituto de Arte Contemporânea para catalogar as suas obras e a dos outros que tinham falecido também naquela época. Do Sérgio Camargo, nós já temos 14 mil documentos catalogados. Isso vai nos proporcionar, em breve, a realização do raisonné desse artista. A minha galeria sempre teve uma linha de trabalho. E mesmo quando eu comecei ainda em 1970, eu já fui expondo artistas que tinham uma harmonia com a minha parte visual, né, com o que eu escolhia. E eles, entre si, também conviviam. A Raquel tem uma característica que, para mim, é fundamental. Ela sempre acreditou na ideia de que uma galeria tem que ter uma certa coerência. Uma galeria tem que ter um grupo de artistas que se relacionam entre si, não só como amigos, porque isso é um fato que pode ou não acontecer, mas especialmente como se fosse possível, e eu acho que ela acredita nisso, eu acho que ela tem toda a razão em se dedicar a essa ideia, de que tem que haver uma certa relação e coerência entre os trabalhos dos artistas que estão na galeria. Até hoje, esses artistas com os quais eu trabalho, como estão aqui, tem o Sérgio Camargo, que me ajudou muito. Outro que me ajudou demais foi o Willis de Castro, que também vinha na minha galeria todos os dias, praticamente, no gabinete de artes gráficas. Ele era vizinho, então eu passava todos os dias, ele e o Barsotti. E essas pessoas, nas nossas conversas, a gente ia sentindo, também na criação deles, a gente sentia a severidade que eles faziam os seus trabalhos. Porque depois tem a outra geração, né? O Valterço Caldas, o Aioli de Freitas. Eles tinham um relacionamento de amizade muito grande e de respeito. Tudo que eu soube na minha vida, o treino meu visual, foi através do trabalho deles. Seria praticamente impossível a arte brasileira ocupar o patamar que a hora ela ocupa sem a participação de Raquel. Uma outra coisa muito importante que eu achei nessa exposição foi que tudo que eu mostrei dos meus artistas, nenhum deles se queixou de ter sido mostrado menos ou mais. Existiu um equilíbrio. Isso é um ótimo sinal e um alívio muito grande para mim, né? Porque fui a curadora. E eles insistiram que eu fosse a curadora porque fui eu que os escolhi. Uma escolha recíproca. É afinidade. Por isso essa exposição se chama Afinidade, né? Porque estão todos afins aqui dentro. Eu acho que Raquel, ela tem uma função, desempenha um papel dentro do campo cultural brasileiro extremamente importante. Em geral, quando se referem aos 40 anos da Raquel, há uma ênfase nessa frase, 40 anos. É preciso pensar que esses 40 anos da Raquel, de galeria, no histórico do meio cultural brasileiro e da atividade de mercado no Brasil, é uma dose ainda muito elementar e pequena. É lógico que, pessoalmente, ela fez um passo gigantesco, original e muito, acredito que, referencial para tudo que se decorreu nesses 40 anos. Agora, é o início de uma história, e eu acho que é sempre interessante perceber que a Raquel, ao invés de estar olhando esses 40 anos daqui para trás, ela está buscando, nesses 40 anos, ainda indagações que devam levar adiante aquilo que ela, no seu percurso todo, tentou indicar.
A Raquel tem uma energia que nos surpreende. Mesmo nós que a conhecemos há tanto tempo, ela nos surpreende sempre com uma retomada, ou com uma galeria nova, ou com um projeto novo de galeria, ou com... Eu já passei por 4 endereços com a Raquel e sei que a cada momento, a cada vez, ela se dispõe a criar uma nova circunstância, uma nova possibilidade, ampliar horizontes, né? E eu acho que isso é fundamental para uma galeria dinâmica hoje do século XXI. Eu vejo na Raquel um ponto que emana e que uma pessoa que de fato faz parte das artes visuais no Brasil no século XX e XXI, e seria muito difícil a gente compreender esse quebra-cabeça sem a existência dela. Não que seria uma lacuna, seria quase impossível. Né? A Raquel é uma pessoa muito amada, muito respeitada, não só por mim, mas por grande parte do panorama de artes brasileiro.